Massacre de Mutantes é o primeiro grande crossover deles e ele tá agora aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou André Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho, hoje com o Destrinchando as grandes obras dos X-Men. E agora vamos tentar ir pela ordem cronológica, começando pelo Massacre de Mutantes, que é o primeiro grande crossover dos títulos X. No caso, na época até não tinha tantos, mas eram alguns. Mas antes de entrar no Massacre de Mutantes, se você não é inscrito, te inscreve aqui no canal. Se inscreve agora, não deixa pra depois, deixa teu like, ativa o sininho, faz aquela coisa tudo lá que você deixa a pessoa feliz. E a pessoa, no caso, sou eu. Então vamos começar com o Massacre de Mutantes pela sinopse. Os Morlocks são uma comunidade de párias mutantes que vive abaixo das ruas de Manhattan. Os Carrascos são assassinos profissionais mutantes contratados por um misterioso mal que pretende exterminar os Morlocks. Entre os dois grupos estão alguns dos maiores heróis da Marvel: X-Men, X-Factor, Novos Mutantes, Quarteto Futuro e o poderoso Thor. Porém, pegos de surpresa pelo ataque esmagador dos Carrascos, será que esses super seres têm alguma esperança de salvar qualquer Morlock que seja? E mesmo que consigam, que preço terão que pagar? Os X-Men encontram-se abalados, Thor está ferido gravemente e o Anjo transformado para sempre. Mais precisamente, esta saga passou por Uncanny X-Men 210 a 213, X-Factor 9 a 11, Thor 373 e 374, Novos Mutantes 46 e Power Pack 27. Dependendo de onde você for procurar isso aqui, vai dizer que tem outras edições aqui também, tá? Mas, enfim, essas aqui foram que saíram encadernadas aqui no Brasil, né? Isso foi escrito pelo Chris Claremont, com a Louise Simonson, o Walter Simonson, com arte do John Romita Jr., o Walter Simonson, Sal Buscema e mais uma galera, tá? Bom, começando, tá? Por que eu no começo eu falei que tinha dois, tá? Porque aqui ele passa nesses outros títulos, aqui, por exemplo, ele passa nos Novos Mutantes e no Power Pack, mas não precisa nem ler essas duas aqui, porque na verdade não tem muito a acrescentar essas duas séries aí que ele passou, tá? Mas nos X-Men, no X-Factor e no Thor também, por incrível que pareça, o Thor ele é importante aqui no meio disso aqui, tudo dessa saga. O contexto da saga talvez é mais longo do que a saga em si, porque nós temos o seguinte, tá? Os X-Men, nessa época aqui, o Xavier tinha ido para o espaço, literalmente, para se curar lá, enfim, não sei o que. Daí botou no lugar dele o Magneto. Os X-Men na época, tirando ali o seu líder, que estranho, né, no caso, a X-Men era formado pela Tempestade, que estava sem poderes, porque ela levou um tiro de uma arma que tinha uma cura mutante, uma arma lá do Forte. Além da Tempestade, nós temos o Wolverine, o Colossus, o Noturno e a Vampira. Tá? Pouco antes dessa saga tinha também a Rachel Summers, a Fênix, né? Que no caso não é Jean Grey, né? Mas enfim, ela tava ali na equipe, mas aí o Wolverine acabou atacando ela para impedir que ela matasse a Selene, enfim, tem uns negócios assim. E tem a Psylocke que tá ali tentando entrar no grupo e não consegue, tá? Isso é lá no grupo da mansão do Xavier, lá na escola para garotos e etc. E tinha lá também os Novos Mutantes. Os Novos Mutantes, eles participam aqui da minissérie, aqui da saga, mas assim, é bem irrelevante a parte deles, tá? Então vou meio que pular a parte dos Novos Mutantes e do Quarteto Futuro. Power Pack, pra quem não sabe, era o Quarteto Futuro. Aqui nesse exato momento é Quinteto Futuro, porque entrou o Franklin Rich. Isso aqui, Power Pack, é uma porcaria. Eu nunca gostei, não sei como é que alguém gostou disso aqui, né? Enfim, se alguém gosta, pode me xingar aí nos comentários, mas saiba que você é a única pessoa que vai fazer isso. Enfim, tá? O importante, e acho que o ponto principal aqui dentro, são as equipes dos X-Men e do X-Factor. O X-Factor, o que é, né? Nessa época aqui, o X-Factor é formado pelos integrantes originais dos X-Men, ou seja, o Ciclope, o Anjo, o Homem de Gelo, o Fera e a Jean Grey. A Jean Grey, inclusive, estava morta, voltou, quase ninguém sabe aí, na verdade só o grupo sabe que ela voltou à vida. Ela tá meio reticente porque o Ciclope casou com outra mulher enquanto que ela estava morta, né? A Jean Grey estava morta, ele casou com a Madeleine Pryor. Enfim, uma novelão aí, né? Normal. Só que o problema principal do X-Factor é que assim, o X-Factor
grupo X-Factor ia a público e dizia que eles eram humanos querendo caçar mutantes, tá? Escondido, né, debaixo dos panos, eles diziam que eles eram os Exterminadores, que seriam um grupo terrorista pró-mutante. Então, eles se vestiam de pessoas normais para caçar mutantes e depois iam ajudar esses mutantes que eles caçavam aí, né, no caso, se revelando os Exterminadores. Isso é meio confuso, aqui no meio da saga dá uma confundida nisso aqui, ainda mais piora, né? Até porque na época aqui tinha uma coisa assim de caça mutante, etc. E um ponto que é importante aqui dentro também disso aqui, dessa caça mutante e tudo mais, é a Força Federal. Força Federal é um grupo que foi criado, liderado pela Valerie Cooper, que juntou lá, na verdade aqui nesse exato momento, é a Irmandade de Mutantes, lá da Mística, a Sina, o Pyro, o Blob e o Avalanche, mais a Mulher-Aranha, a Julia Carpenter. É um grupo que é feito para caçar mutantes, bandidos mutantes, coisa assim, tá? Criminosos mutantes aí que estão sendo procurados são capturados por esse grupo Força Federal. Depois, talvez vocês, não sei se vocês já sabem isso aqui, depois dá uma reviravolta aí, depois muda isso aqui tudo, tanto Força Federal quanto o X-Factor dá uns negócios aí, mas lá no futuro, daí que a gente chega no futuro a gente explica sobre isso. Neste momento, nós temos X-Factor, nós temos Força Federal, nós temos os X-Men e temos os Morlocks. Os Morlocks é o principal aqui dentro, é os Morlocks, que são aquele povo que vive nos esgotos ali de Nova York. E então, o que acontece? Eles estão lá e daí agora nós vamos entrar diretamente na saga e sempre lembrando, destrinchando aqui, a gente vai falar sobre a saga, vai explicar a saga pra você que não leu. Então se você não leu e quer ler, tem medo de spoiler e tal, esse vídeo aqui, infelizmente, acaba agora pra você, porque agora vai entrar nos spoilers do Massacre de Mutantes. Então o que acontece? Tá lá os Morlocks, entra lá o grupo chamado Carrascos, entra lá nos esgotos, sai matando todos os Morlocks. Daí os X-Men e o X-Factor vão ajudar os Morlocks e acabam apanhando também. Fim. Isso é a saga Massacre de Mutantes. Ela é uma saga assim, você pode estar me odiando agora, você que vai defender essa saga aí, você pode estar me odiando, mas basicamente é isso, tá? Só que o problema é que assim, ó, assim como eu já vim aqui, já falei anteriormente daquela saga do X-Men com Tropa Alpha, lá contra os deuses nórdicos, lá com o Loki, etc. Assim, existiam grandes sagas que tu vai ler ela hoje, talvez ela não é aquilo que quando que eu, por exemplo, eu li lá, quase lá na época, né? Não li exatamente na época, mas li várias coisas dos mutantes na época que, ao menos no formato que saiu originalmente aqui no Brasil, que é formatinho. No formatinho o pessoal dava uma resumida em algumas coisas. Eu acho que aqui, principalmente no seu Chris Claremont e toda a Marvel em si, tá? Às vezes o pessoal diz assim, o Chris Claremont. Não, a Marvel toda tinha isso de dar uma retomada. Toda edição tu podia comprar qualquer edição lá que tu conseguia se encontrar, por causa que tinha flashback praticamente de tudo que aconteceu anteriormente para te se inteirar da história. Então isso aqui acontecia muito. Então aqui tu tem flashback em todas as edições. Então aí o que acontece? Acaba se tornando uma leitura meio enfadonha, meio repetitiva, meio verborrágica. O pessoal vai dizer que, meu Deus, é demais. Enfim, é verdade. E no caso aqui da saga de Massacre de Mutantes, acontecem poucas coisas. Porém são coisas relevantes e que mudam muito o contexto, enfim, o status quo dali para diante muda. Tá? Então, no caso, o que aconteceu aqui dentro é que, primeiramente, tá? Falar um pouco sobre os Carrascos. Esse grupo aqui, não, na verdade, é uma das primeiras, acho que é a primeira aparição deles, uma das primeiras aparições deles. E não se sabe para que eles, qual que era o objetivo por trás deles, não sabia para que eles trabalhavam, etc, tá? Eu vou pegar aqui os membros dos Carrascos, tá? Na verdade o grupo era formado por Maré Selvagem, Arco Voltaico, Vertigo, Arpão, Caçador de Escalpos, Embaralhador, Arrasa Quarteirão, Prisma e Dentes de Sabre. Era uma equipe bem grande. E eles entraram lá nos túneis dos Morlocks e foram matando todo mundo. Foram matando tudo. Criança, velho, por causa que os Morlocks eram os mutantes feios que tinham vergonha de morar na cidade, né? Então eles se escondiam ali nos túneis, tinha lá uma comunidade deles.
Então, assim, dos Morlocks sobram poucos, tá? Eu tentei listar alguns deles aqui, provavelmente vai ter ficado algum de fora. Mas, enfim, paciência, tá? Quem que sobrou vivo aqui foi a Calisto, o Mask, o Caliban, o Sanguessuga, o Art, o Talio, o Erg, o Curandeiro e talvez tenha mais alguns aí que eu me esqueci o nome. Esses Morlocks, eles apareciam antes, depois apareciam também um pouquinho, assim, mas aqui deu uma queda brusca e brutal no número de integrantes dos Morlocks. E eles eram muitos, tá? Então, aqui sobrou, esses aqui foram poucos os que sobraram, tá? O problema é assim, ó, tá? O que mudou então do status quo, além de mudar esse caso aqui dos Morlocks, mudou alguns problemas porque os X-Men acabaram brigando ali, né, com os Carrascos, que se tornaram um dos grandes inimigos dos X-Men, né, dali pra diante. E nessa briga generalizada aí que deu, primeiramente o Noturno e o Colossus apanharam pra caralho. A Kitty Pryde, ela não conseguiu se tornar tangível, ela ficou intangível e não conseguiu voltar por causa do susto e tudo mais ali, por causa do trauma. Ela ficou intangível pra sempre, né? Claro, em algum momento ela volta ao normal, mas então ela tá assim, quando termina aqui a história. A Psylocke ela não fazia parte do grupo antes da saga, e no fim ela é aceita no grupo porque ela ajuda a descobrir o que os Carrascos queriam, tá? Porque eles não conseguiram achar nenhum dos Carrascos, foram lá, o Logan foi atrás nos túneis para achar os Carrascos, porque eles mataram e foram embora. Então não sobrou nenhum ali para trás, não conseguiram pegar nenhum deles. Daí deram uma missão pro Wolverine ir atrás deles e no fim das contas o Dentes de Sabre acaba brigando com o Wolverine ali perto da mansão, eles se encontram por ali. E nesse momento a Psylocke consegue ler a mente do Dentes de Sabre e descobre qual que era o plano dos Carrascos. Um plano que a gente não sabe o que é, porque ela simplesmente diz assim, consegui ler a mente dele, eu sei o que é. Fim, acabou a história aí. Então não se sabe qual que era realmente o plano dos Carrascos. Óbvio, depois vai falar sobre isso. X-Men, a parte do Chris Claremont, é uma novela mexicana de 20 anos de duração. Não sei quantos anos durou, menos, né? Mas enfim, durou bastante. Então, isso aqui acabou sendo se refletindo no futuro, explicando no futuro. Tem o Senhor Sinistro aí, né? Que fez aí as suas coisas aí, que foi ele que ordenou a morte dos Morlocks e etc. Um outro ponto bem importante aqui, que em paralelo ao Massacre de Mutantes, estava surgindo o Apocalipse, criando ali, juntando os seus Cavaleiros do Apocalipse. Então, ele pega um dos Morlocks para ser um dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, pega um outro carinha lá também para se tornar um dos Cavaleiros do Apocalipse, e tem um outro cara também que vai virar Cavaleiro do Apocalipse um pouco mais adiante, que é o Anjo. O Anjo, ele também é um que sofreu muito aqui no Massacre de Mutantes, porque ele é pego pelos Carrascos, ele apanha, eles pegam ele, pregam ele na parede, prendem as asas dele na parede, e surge o Thor, por mais absurdo e sem sentido que pareça, o Thor salva o Anjo. Ele pega, claro, né, já tinha apanhado bastante, já tinha lá pregado as asas dele na parede e tudo mais, mas eles iam matar o Anjo, e o Thor chega lá e salva eles. E o Thor descobre que estava dando esse rebuliço aí nos esgotos por causa do sapinho, aquele sapo que virou o Thor lá anteriormente. O sapo fala pro Thor, ó, tá dando uma merda nos esgotos, não sei o que. Daí o Thor entra no esgoto e acaba encontrando isso daí, luta contra alguns dos Carrascos e salva o Anjo. Inclusive, tem uma coisa que é completamente absurda que o Thor faz aqui, é que tava aquele monte de Morlock morto, ele diz assim, ah, não, vou fazer um velório viking pra essa galera, e ele dá fogo em todos os corpos lá no esgoto, e, cara, como é que não explodiu a cidade inteira quando que aconteceu isso? Não sabemos, enfim, é uma coisa meio bizarra que aconteceu aí no meio. Enfim, o problema do Anjo, tá? Ele foi preso lá na parede e quando que ele volta ali pro X-Factor, eles olham lá, vai pro hospital e o médico diz assim, nós vamos ter que amputar as asas dele. E termina assim. Como eu falei, logo depois disso, o Apocalipse vai pegar o Anjo e vai tornar ele um dos Cavaleiros do Apocalipse. Mas isso é outra história, isso é outra coisa. Isso vai estar aqui, talvez, não sei. Vamos ver mais adiante aqui no Destrinchando. Galera, Massacre de Mutantes é basicamente isso, tá? Não é, apesar de ter várias edições aí no meio, não é uma coisa que acontece muitas coisas, acontecem coisinhas aqui marcantes,
mas não é assim um negócio totalmente revolucionário e excelente, né? Eu acho que envelhece mal as coisas do Claremont. Acho que por causa que tinha muito texto e pouca coisa acontecendo, era uma novela. Enfim, você, meu caro amigo fã de X-Men, está me odiando nesse momento, mas faz parte da vida. Em breve, mais sagas dos X-Men aqui no Destrinchando. Deixa teu like e te inscreve. Passa no seu Blue e faça o que você quiser da sua vida. A vida é sua, seja feliz. Um forte abraço e tchau.